Glória a Deus. Paz do Senhor Jesus para a amada igreja. Obrigado, Bispo Oídes, pela confiança mais uma vez. Obrigado, pastor Itamar, pastor Enoque, todos os demais que estão conosco aqui hoje, na manhã deste domingo. Ao longo deste trimestre, nós estamos estudando os Salmos da Bíblia Sagrada. Salmos que é o grande inário, foi o grande inário de Israel. Israel cantava os Salmos constantemente. E é o maior volume bíblico da palavra de Deus. São esses 150 salmos, compostos por vários compositores, escritores, tal como Davi, tal como Moisés, tal como Salomão, Emã, Etã, os filhos de Corá, os cantores que eram liderados por Asaf. Cadê o Asaf? Estava aqui agora mesmo. Cantores que eram liderados por Asaf. Salmo 50, 73, inclusive o Salmo 73 do Asaf, vai ser estudado domingo que vem, na lição de domingo que vem. Salmo 83, muitos dos salmos são desconhecidos os seus autores, mas os principais são esses que eu acabei de falar. O certo é que através dos salmos, irmãos, os poetas expressam os seus sentimentos de alegria, de tristeza, sentimento de desejo de uma intimidade maior com o Senhor, e especialmente buscando a proteção de Deus para as suas vidas. Não tenha dúvida de que nos Salmos, praticamente todos os poetas, eles exaltam a soberania de Deus. Deus é maior, Deus faz tudo aquilo que lhe apraz. E isso é a soberania dele. E os salmistas também exaltam os feitos do Senhor. Tudo aquilo que Deus tem feito através das suas mãos, do seu poder, da sua palavra de vitória. Irmãos, o texto ou o tema da nossa lição hoje é confiança em tempos de aflição. Confiança em tempos de aflição. Um dos aspectos mais difíceis, mais enigmáticos, mais intrigantes da vida de um cristão é a gente entender por que um crente fiel sofre. Para onde nos leva o sofrimento? Qual a causa de uma pessoa piedosa, fiel a Deus, dizimista na casa do Senhor e passar por sofrimentos inexplicáveis? Por que isso? Por que sofre o crente? A Bíblia Sagrada diz que aquilo que acontece com o ímpio, acontece com o justo. Agostinho, o bispo de Hipona, ele disse assim: Deus teve na terra somente um filho sem pecado, Jesus Cristo. Mas ele diz, Deus nunca teve um só filho na terra que não experimentasse sofrimento. Davi, Moisés, Abraão, Paulo, enfim, Jesus talvez fora o principal deles. As aflições, como o título da lição diz, confiança em tempos de aflição. As aflições estão presentes desde a favela até os palácios mais requintados desta terra. Depois da morte, alguém diz que o sofrimento é a experiência mais democrática que o homem pode experimentar depois da morte. Muitas pessoas, algumas enfrentam o sofrimento chamado fome, outras doenças. Outras pessoas, o sofrimento delas é a decepção no amor. Mulheres que foram abandonadas pelo esposo, homens que foram abandonados pela esposa. Nesta época de pandemia, nós temos ouvido pessoas assim: pastor, exatamente nos dias de pandemia, minha esposa abandonou o lar, foi embora de casa, me deixou com os filhos em casa.
Como é que você explica isso, querido? Sofrimento não se explica, são perdas sociais, são perdas, cada pessoa, como diz um provérbio, cada um de nós conhecemos a nossa dor. Cada um de nós sabemos a goteira da nossa casa. Este mundo de contradições, em que às vezes aquilata-se a cor da pele, a marca da roupa que a pessoa veste, aquilata-se o tipo de casa que a pessoa mora, aquilata-se o carro que a pessoa anda. O mundo faz essas diferenças, essas contradições, entre o rico e o pobre, entre o indouto e o homem culto. A Bíblia Sagrada diz que Deus não faz acepção de pessoas. Para Deus, todas as pessoas são iguais. E para Deus, o que interessa para Ele são aqueles que estão em Cristo ou aqueles que estão fora de Cristo. Para Deus, o que interessa é isto. Queridos, mas ainda nessa introdução, eu gostaria de dizer para os irmãos o seguinte: nós queremos uma vida, nós queremos viver uma vida nesta terra, sem surpresas, sem sofrimentos, sem dor. Nós queremos assim. Mas a vida, ela responde de uma forma diferente. Quando nós passamos o ano de 2019 para o ano de 2020, quem de nós imaginávamos que nós viveríamos dias neste primeiro semestre como os dias em que nós estamos atravessando? Quem de nós imaginávamos isso? Mas a vida, ela responde de forma diferente do que aquilo que a gente projeta. Não foi diferente com o autor desse Salmo de número 56, chamado Davi. Qual o contexto do Salmo 56? Em que situação Davi escrevera esse Salmo? O poeta Davi escrevera esse Salmo. Davi vivia em um momento de desespero, encurralado, como em uma das expressões de outro salmo, ele diz, como uma pomba solitária fugindo para aqui e para ali. Davi, o homem de Deus, o homem segundo o coração de Deus, como uma pomba solitária, ele fugira de Judá. Por quê? Porque o seu próprio sogro, Saul, intentou contra a vida de Davi e ele queria matá-lo, ele queria destruí-lo. Davi, então, houve um momento que o próprio Jonatas, que era outro filho de Saul, diz: Davi, foge daqui, meu pai quer te matar por toda forma, você precisa sair daqui. Davi, irmãos, ele não tinha para onde esconder, para onde ir. Sabe para onde Davi foi? Davi foi para Gate. Gate é uma cidade filisteia. Gate era a terra aonde Golias vivia, ou Golias nasceu. Davi teve que fugir para Gate, porque é o lugar menos provável que Saul pudesse encontrar Davi. E ele vai para Gate. Gate, quando ele chega lá, é lugar de outros tantos inimigos de Davi, tantos inimigos. Agora ele está totalmente encurralado. Se eu for para Judá ou para cercanias, meu sogro me mata. Agora eu estou dentro de Gate, e em Gate as pessoas olhavam para Davi e diziam: não é esse que degolou a cabeça do nosso gigante Golias? Esse não é Davi? Levaram Davi diante do rei. Mas Davi era esperto, ele era um crente, mas era esperto também. Levaram Davi diante do rei e disseram: esse moço aqui é aquele que decolou Golias. Davi fez de conta que era doido perto do rei. Diz que ele começou a babar na barba dele, na própria barba dele, e fazendo de doido, meio louco assim. E o rei olhou e falou assim: já tem tanto doido aqui em Gate, o que vocês querem trazer mais um doido? Manda esse doido embora. Essa foi a história, irmãos. E ele vivia para lá e para cá. Quando ele fora matar o Golias, os irmãos de Davi, os próprios irmãos de Davi, disseram assim: existe uma promessa do rei, que se você destruir Golias,
você vai casar com a filha do rei, ele vai te dar muitas riquezas, você e sua família não vai pagar impostos mais nunca. Uma coisa que a gente não gosta é pagar imposto, né? Coisa difícil. Vocês não vão pagar impostos mais, sua família não vai pagar imposto, você vai casar com a filha do rei. Quando ele degola Golias e que ele traz a cabeça de Golias para Saul e diz: aqui está a cabeça do seu inimigo, Saul, está aí. Saul deveria dar Merabe para casar-se com Davi. Ele enganou lá e tal, e de repente ele dá a Merabe para um outro moço chamado Adriel, e ela casa-se com outra pessoa. Davi fica ali tal qual Jacó, que aguardava Raquel por muitos anos. E alguém chega e diz para o rei: olha, sua filha Mical está meio que apaixonada em Davi. Saul gostou daquele negócio, mas ele queria era matar aquele menino. Esse menino que compôs esse salmo, e que ele, quando você lê aqui, nos primeiros versículos do Salmo 56, às vezes a gente não entende. Tem misericórdia de mim, ó Deus, porque o homem procura devorar-me. O homem me oprime, o homem quer me matar todo dia. Às vezes não entende que contexto é que ele escreveu essas palavras. Saul falou assim: agora eu pego esse menino. Saul disse assim: já que você não tem dote, porque naquela época, todo rapaz para se casar com uma moça, ele precisava de dar um dote ou um valor para o seu sogro. Davi era pobre. Saul diz: já que você é pobre e não tem dinheiro para pagar dote, vá lá nos meus inimigos, lá nos filisteus, e traga para mim 50 prepúcios de filisteus, ou 100 prepúcios de filisteus. Irmão, você sabe o que é prepúcio? É a parte do órgão genital do homem. Saul disse assim: agora esse Davi vai cair na mão dos filisteus. Traga para mim 100 prepúcio, vou falar claro, 100 pênis de filisteus, numa tigela. Está na Bíblia, está lá em 1 Samuel. E ele falou assim: agora esse Davi vai morrer. Davi foi lá com seus homens, irmãos. Saul pediu 100, ele trouxe 200. Ele dobrou o negócio. Trouxe aquela baciada cheia de pênis de homem. Você acredita nisso? Está lá na Bíblia. Eu não estou inventando nada, não. Me dê Mical como filha, como esposa. Me dê a sua filha Mical como esposa. Então, Saul entregou a sua filha para que se casasse com Davi. Parece que as coisas haviam se abrandado agora. Parece que havia se abrandado. Mas lá atrás um coral cantou uma música que aquilo machucou muito Saul. Umas mulheres sem sabedoria chegaram perto do palácio e diz: Saul matou milhares, Davi, porém, matou 10 milhares. Saul falou assim: o que falta para esse rapaz? Eles querem dar o trono para ele. Eu me lembro quando uma empresa de televisão maliciosa perguntou ao presidente: o senhor não acha que o seu ministro fulano de tal está mais popular do que o senhor? Eu falei: eita, armadilha, hein? Que armadilha. O presidente da República. Então, queridos, Davi, então, ele sofreu essa inveja. Inveja, ela não atingiu somente Saul, não. Ela atinge nós hoje, no século 21. Saul, ele teve uma inveja. O que é inveja? É um sentimento de desgosto pelo bem ou pela felicidade de quem quer que seja. É um espírito. Nós estudamos aqui sobre as enfermidades da alma. E uma das enfermidades da alma é inveja. E essa inveja, ela traz consequências terríveis. Ela incomoda a pessoa. A inveja traz insônia, traz insatisfação no coração. É uma doença terrível. Um mal que atinge a vida de alguém, o coração de alguém. Quando a pessoa vê a prosperidade do outro e não sente prazer, sente inveja. Foi isso que aconteceu com o nosso querido Saul. Misericórdia. Queridos, mas em meio a tudo isto aí, em meio a toda essa história, aquele Davizinho, que chegou diante do rei e disse: eu tenho coragem de lutar contra Golias. E ele disse: como é que você vai lutar contra Golias? Veio um leão e eu pulei na juba. Eu pulei na juba do leão
e destruí ele. Veio um urso para devorar minhas ovelhas, eu pulei no urso também e matei o urso. Eu tenho coragem de enfrentar esse gigante. Aquele Davi, queridos, agora, nesse momento, ele teve medo. Olha o versículo aí de 56, Salmo 56. Os que andam me espiando procuram devorar-me todo dia, pois são muitos os que pelejam contra mim, ó Altíssimo. No dia em que eu temer, Davi diz, no dia em que eu tiver medo. Há momentos da nossa vida, mesmo nós crentes, servos de Deus, nós podemos ser tomados por um espírito de medo. Medo. Irmãos, quando eu estudava essa lição essa semana, o Espírito de Deus falava ao meu coração. Nós estamos vivendo em meio a uma sociedade medrosa, amedrontada, uma sociedade acuada, totalmente acuada. Esse mal de coronavírus está aí sim, mas essa semana eu ligava para uma irmã, e eu dizia para ela, como é que você está enfrentando esses dias aí? Ela disse, pastor Samuel, desde o primeiro decreto que o governo baixou, nunca mais eu desci do meu apartamento para ver o meu carro na garagem lá embaixo. Desse jeito, pastor Enoque. Nunca mais eu desci, o apartamento dela é desse tamanho. Ela disse, nunca mais. Eu desci e vi meu carro no apartamento. Eu falei, irmã, meu Deus, o que é isso? Eu tinha 2 meses de casado. 2 meses. Viu, Jordan? Não sei se você sabe disso. Lua de mel. Casado com essa moça aqui. Morávamos em um barracão de 3 cômodos. Não tinha forro. Muitas vezes durante aqueles dias, a gente não tinha filho, não tinha nada. Eu deixava a porta do quarto aberta. Uma determinada noite eu fechei a porta do quarto. E no nosso, eu já contei isso aqui. No nosso barracão, que o bispo aí sabe onde é, Bispa Neuza, não tinha muro na frente, era aberto. E o malfeitor chegou lá. E ele desligou o relógio de luz lá fora. Primeiro ele desligou o relógio de luz. Depois ele desceu pela telha do banheiro e entrou dentro do nosso barracão. E ele chegou na porta do nosso quarto e batia assim. Na porta do meu quarto. Minha esposa perguntou, você está ouvindo? Estou ouvindo. Que negócio é esse, meu Deus? Expedito Rodrigues, quem é que lembra do Expedito Rodrigues? Expedito Rodrigues morava dentro do nosso lote. E eu chamei, ô Expedito Rodrigues. De dentro do meu quarto. O malfeitor saiu. Quando foi do lado de fora, ele me tratou por nome. Ele falou assim, Samuel, cuidado que tem um malfeitor dentro da sua casa. E saiu correndo. Samuel, cuidado que tem um malfeitor dentro da sua casa. Eu confesso para os irmãos que eu fui tomado por um medo tão grande naqueles dias, igual Davi. Eu fui tomado pelo medo. E eu fiquei apavorado. Eu passei dias assim aflito. O moço não levou nada lá em casa. Nós éramos pobres. Mas naquela época, um liquidificador, uma TV, valia dinheiro. Ele não levou nada. Me tratou pelo nome. E eu fiquei com muito medo naqueles momentos. Aproximava-se o congresso da juventude ali no ginásio Rio Vermelho. Eu fui no congresso. Cheguei lá, o pastor Gesiel Gomes pregou uma mensagem. E a mensagem que ele pregou foi esta. Porque Deus não nos deu o espírito de medo, mas o espírito de coragem. Deus não nos deu o espírito de medo. E o pastor Gesiel Gomes ministrou aquela palavra e disse, hoje eu vou orar aqui. E o espírito de medo vai ser expulso da vida de muitas pessoas aqui neste congresso. Pastor Enoque, eu fui curado naquele dia. Naquele dia Deus me curou. Deus me curou. Esta semana eu conversava com um dos empresários aqui da igreja. Ele está aqui. Eu não vou falar o nome dele porque ele não me autorizou. Mas ele está aqui. E ele dizia para mim, mesmo que o comércio dele estava liberado, ele chegou um dia no comércio dele e as pessoas ajuntaram. E ele disse que foi tomado por um pavor, assim, aquelas pessoas todas ajuntadas ali para comprar. E ele disse que dispensou todos, fechou as portas e foi para a sua casa, amedrontado.
E ele disse para mim: pastor Samuel, cheguei em casa e eu fui buscar a face de Deus. Eu fui buscar a face do Senhor. Naquela noite Deus falou comigo e Deus tirou esse pavor do meu coração. No outro dia cedo eu fui para o meu comércio e abri a porta. E Deus me abençoou nessa quarentena como nunca. Ah, Deus poderoso é esse nosso. Irmãos, a verdade é que o medo é como um espírito que inquieta as pessoas, que tira a paz das pessoas. O mundo hoje não é Goiás e nem é o Brasil, não. O mundo está acuado. Parece que esse vírus tem feito o mundo recuar. A gente olha nas pessoas e não tem jeito de ver o sorriso, porque está de trás de uma máscara. E mesmo que talvez se estivesse de trás de uma máscara, a gente não podia ver as pessoas sorrirem. As pessoas estão acuadas. Eu quero dizer com toda liberdade para os irmãos, nós poderíamos ter essa galeria lotada aqui, lotada sim, dentro daquilo que é permitido aqui, mas onde estão as pessoas? Quantas delas que a gente encontra e diz: por que você não foi ainda na igreja? Pastor, estou com medo. Estou com medo. Davi, houve um momento que ele entrou para dentro de uma caverna e disse: o meu lugar é aqui dentro da caverna. Foi a ponto dos seus irmãos dizendo: o seu lugar não é aí. Elias entrou dentro de uma caverna. Aí Deus falou assim: Elias, sai daí. Eu tenho uma obra na sua vida ainda. Sai dessa caverna. Muitas vezes, esta fobia que tem atingido o mundo, muitas vezes, ela ataca as pessoas de forma frontal, e o medo torna-se um pânico. O pânico é uma síndrome que a pessoa tem medo do medo, tem medo de tudo. Talvez Davi estava desse jeito. O grande homem ungido por Deus. Agora ele estava acuado, dizendo: eu sou tal como uma pomba solitária, eu não sei para onde ir. Oh Deus, bendito seja o nome do Senhor. Irmãos, foi aí que Davi, deixe-me falar o outro lado desta lição. Foi aí que Davi fez esta oração do Salmo 56. Ele começou a orar a Deus. E saber que a confiança em Deus era a única saída da vida dele. É a única saída, eu não tenho duas. Eu tenho uma só. Confiar em Deus. Só esta. Davi então, irmãos, ele fez 4 pedidos ao Senhor nesse Salmo 56. Ele fez 4 pedidos ao Senhor. Primeiro, ele disse: Senhor, livra-me da morte. Livra-me da morte. Está aí no versículo 5, capítulo, no Salmo 56, verso 4. Em Deus louvarei a sua palavra, em Deus pus a minha confiança, e não temerei o que me pode fazer a carne. O que me pode fazer a carne? Livra-me, Senhor, da morte. Irmãos, não cai uma árvore sequer, uma folha de uma árvore, se não for permissão de Deus. Quem dirá a minha vida e a sua vida? Tem um teólogo, eu não me lembro o nome dele, os pastores aqui talvez lembrem. Ele diz assim: o crente é uma pessoa imortal, até que se cumpra todo o propósito de Deus na sua vida. Ele é imortal. 4 pedidos que Davi fez a Deus: livra-me, ó Deus, da morte. Nesta noite, se eu fosse cantar um hino, eu ia cantar: você não vai morrer, até que Deus cumpra todo o propósito dele na sua vida. Não vai morrer, não morrerás, viverás. Talvez essa palavra não sirva para você, mas para um parente seu que esteja lá com muito medo, com muita preocupação desse negócio aí que está atingindo o mundo. E o Espírito Santo te trouxe aqui para dizer que: olha, queridos, nós precisamos tomar todos os cuidados necessários, mas nós precisamos andar de cabeça erguida, porque nós somos filhos de Deus. Deus está cuidando de nós, e nós não haveremos de morrer até que cumpra todo o plano de Deus na nossa vida. Deus está conosco. Segundo pedido de Davi: Senhor, livra-me de tropeçar nos meus passos.
Ele expressou aí no versículo 5, olha ele expressando no versículo 5 aí: todos os dias torcem as minhas palavras. A pessoa fala uma coisa e maliciosamente os interlocutores inventam outra coisa lá na frente. Tem uma empresa em Goiânia, no Brasil, que é professora disso aqui. Todos os dias eles torcem as minhas palavras, todos os meus pensamentos são contra mim para o mal. Então Davi está orando a Deus: Senhor, tenha misericórdia de mim, para que ao abrir a minha boca, no meu falar ou no meu caminhar, o Senhor esteja me livrando todos os dias, porque eu preciso disso, eu não posso tropeçar. Diz o texto sagrado que Davi andava prudentemente em todos os seus caminhos. Diz o texto sagrado que Saul disse assim, olhava em Davi, Davi falava para Jonas, o outro filho dele: que crime fiz eu para que meu sogro me persiga desta forma? Essa lição nos ensina tanta coisa. Essa lição nos ensina os sogros amarem seus genros, as sogras amarem suas noras, amarem seus genros. Aprove a Deus que durante esta quarentena haja reconciliação de sogra e nora, genro, sogro e genro. A Bíblia Sagrada diz: as mulheres mais idosas, as sogras, ensinem as suas noras, as mulheres mais novas, a serem boas donas de casa e amarem seus maridos. Oh, glória a Deus. Davi disse: o que eu fiz? O que eu fiz? Que crime eu cometi? Aí Davi fez um terceiro pedido a Deus: não esqueça, Deus, das minhas lágrimas. Eu quero que o Senhor guarde as minhas lágrimas em um odre. Um odre é um recipiente grande. É lógico que é uma metáfora aquilo que o salmista disse. Mas ele disse: Senhor, eu tenho chorado muito, eu tenho lamentado muito. Guarde as minhas lágrimas no teu odre. Eu sei que o Senhor tem um livro, e eu quero que o Senhor deixe registrado neste livro todas as minhas lágrimas e as minhas vagueações. Nessa noite o Espírito Santo de Deus está falando com gente que tem chorado. Gente que você não tem tido a oportunidade de abrir o seu comércio. Gente que tem passado necessidades atrozes. Pessoas que têm chorado muito. O Espírito Santo de Deus diz para você nesta manhã: eu estou colhendo as suas lágrimas no meu odre. Eu estou anotando tudo no meu livro. Não pense que Deus está alheio ao seu sofrimento. Eu sempre digo isso, que quando Israel, depois de 400 anos, quando eles pensaram que Deus havia esquecido, eles havia abandonado, Deus aparece para Moisés e disse: Moisés, eu tenho visto o sofrimento do meu povo no Egito. Eu tenho visto. Eu tenho contemplado a dor do meu povo. Eu contemplo, eu sei. Deus conhece a sua dor. Deus conhece a inquietação da sua alma. O terceiro pedido que Davi fez a Deus: as lágrimas são terapêuticas. O crente pode chorar. O crente pode chorar. Eu me lembro de Mário Covas uma vez, governador de São Paulo. Perguntaram assim: como é que um governador chora? Mário Covas respondeu: como é que um homem, um ser humano, pode mostrar ou demonstrar os seus sentimentos a não ser através das lágrimas? Ele respondeu daquela forma: o homem pode chorar, sim. Nós não podemos chorar a vida toda, mas as nossas lágrimas são postas em um odre de Deus. O terceiro pedido que Davi fez foi: Senhor, não esqueça das minhas lágrimas, coloque elas aí no teu odre. O Senhor sabe que eu estou sendo perseguido, tanto aqui em Gate como em Judá, injustamente. Injustamente. Quarto pedido: livra-me, ó Deus, livra-me. E ele diz: o propósito que eu peço para que o Senhor me livre é para que a minha alma seja livre para louvar ao Senhor dos exércitos. Engraçado, interessante. Davi não diz: livra-me, ó Deus, para que eu volte ao aconchego do meu lar. Livre-me, ó Deus, para que eu volte à minha posição no palácio. Não, livra-me, Senhor, para que a minha alma possa te louvar. Eu possa compor outros salmos, outras poesias. Oh, bendito seja o nome do Senhor.
Olha aí, irmãos, olha o que diz o versículo 10 em diante. Em Deus louvarei a sua palavra. Quer dizer, a base da vida do salmista era a palavra do Senhor. No Senhor louvarei a sua palavra. Em Deus tenho posto a minha confiança e não temerei o que possa fazer o homem. Os meus votos, olha aqui, os meus votos estão sobre mim, ó Deus. E eu renderei graças ao Senhor. Eu não tenho esquecido do compromisso que eu fiz com o Senhor. Eu não tenho esquecido, não. Os meus votos estão diante do Senhor. Eu não esqueço do compromisso. Ó Deus, e eu quero que o Senhor me livre dos meus inimigos, para que eu possa sempre ser um crente agradecido a Ti. Versículo 13. Pois Tu livraste a minha alma da morte, como também os meus pés de tropeçarem, para andar diante de Deus na luz dos viventes. Um dos grandes poetas, um dos grandes homens que compuseram salmos que até hoje nos encanta, é esse pequeno Davizinho aqui. Foi nesta hora que ele fez esse pedido a Deus: Senhor, livra-me, porque eu quero que a minha alma esteja livre para Te louvar, Te bendizer. Eu quero compor mais salmos. Eu quero fazer mais poesias. Eu quero Te servir com mais fidelidade. Queira estar em pé em nome do Senhor, igreja. Eu sei que você não está cometido disto, não. Mas talvez alguém que não veio aqui. Eu quero orar nesta manhã para que o Espírito Santo venha trazer paz sobre os nossos corações. E para que todo espírito de medo, seja retirado de entre nós. Tenhamos cuidado, tenhamos todos os cuidados necessários, todos. Mas nós precisamos andar livres em Deus. Livres em Deus. Deus nos chamou para a coragem. Irmãos, se eu tivesse tempo aqui, eu não tenho, como muitos aqui sabem, para nós falar todos os perigos pelos quais Davi passou. Todos os perigos. Mas Deus foi com ele, livrando um por um. Você não vai morrer, Davi. Você não vai morrer. Até diante do pecado de Davi. Mas ele, como diz o pastor Enoque aqui, ele teve a hombridade quando foi confrontado pelo profeta, dizer: eu conheço o meu pecado. Eu sei, eu errei, eu falhei diante do Senhor. E Deus foi preservando, até o final dos dias de Davi. Querido irmão, querida irmã, você não morrerá, mas viverá em nome do Senhor Jesus. E nós vamos orar para que, da mesma forma que Davi expressou aqui no Salmo 56, ele diz: o melhor de tudo, o resumo da história, é confiar no Senhor dos exércitos e mais nada, é confiar em Deus. A nossa confiança está posta em Deus. Se hoje mesmo esse pobre Samuel, que se eu pudesse ter tempo para contar todos os perigos da minha vida que eu passei, e que a minha esposa aqui sabe, a minha irmã Neuza sabe, o bispo Aide sabe, todos os perigos de morte que eu passei, mas eu cheguei até aqui, porque Deus nos sustentou, a palavra dEle, a mão dEle. Não morrerás. Olhe para quem está perto de você e diga: não morrerás, viverás. Bendito seja o nome do Senhor. Você pode orar comigo? Maravilhoso Deus e eterno Pai que estás nos céus, diante do Senhor nós estamos na manhã deste domingo, ó Deus, para ministrar esta palavra, e assim o fizemos. E queremos que o Senhor, ó Deus querido, venha curar corações aqui hoje, ó Pai. Corações sobressaltados diante, ó Pai querido, das intempéries, diante, ó Deus querido, das notícias que às vezes chegam e invadem o nosso lar, especialmente através da televisão. Venha curar os corações aqui hoje, ó Pai. Venha acalmar a alma, venha trazer refrigério sobre a vida de cada um de nós. Senhor, desperta aqueles que não têm vindo, ainda há lugar em Tua casa. Desperta aqueles que não têm vindo, para que venham à Tua casa e te sirvam aqui em espírito e em verdade. Senhor, edifica, ó Pai querido, os nossos corações. Anima-nos nesta caminhada, ó Deus. Nós não esperávamos isso para 2020 e foi permissão do Senhor.
mas nós sabemos que o Senhor está conosco em meio a tudo isso. A tua mão, o teu livramento, a tua graça, ó Pai Celestial, é sobre as nossas vidas. Bendito seja o teu eterno nome, ó Pai. Fica conosco nesta manhã. Em nome de Jesus Cristo nós oramos. Amém. Deus é contigo, irmã. Deus é contigo, irmão. Em nome de Jesus.